Pessoal, o Neymar não vai jogar contra a Escócia, foi isso que saiu no noticiário. Vamos então por partes aqui analisar primeiro toda essa linha do tempo. Todo mundo sabe, Neymar foi convocado, foi aquela festa. Quando ele se apresentou à seleção brasileira, imediatamente descobriram a lesão que ele já está tratando já tem mais de um mês. E desde então a gente está naquela expectativa. Quando o Neymar vai jogar contra o Marrocos? Não deu. Vai jogar contra o Haiti? Já fala Tahiti. Vai jogar contra o Haiti? Não jogou contra o Haiti. Vai jogar então contra a Escócia? E aí sai essa notícia que vocês estão vendo aqui. Que quem de fato foi a primeira fonte a noticiar ele foi o jornal The Athletic, que é um jornal internacional. Até então, ninguém tinha falado sobre isso, e até o momento, essa aqui foi a única postagem que eu encontrei a respeito, mas ninguém falou sobre isso. E agora a gente tem uma confirmação oficial da CBF, na real, do próprio Carlo Ancelotti, falando isso aqui que você está vendo, que sim, o Neymar estará disponível para o jogo contra a Escócia. Isso significa que ele vai ser titular? Não, não significa que ele vai ser titular. Significa que ele estará disponível, que ele poderá ser utilizado em algum momento. Eu chuto que, dependendo do andamento do jogo, o Neymar pode entrar no segundo tempo logo de cara. Eu acho difícil ele chegar nos 45 minutos, mas eu digo assim, pelo menos uns 20, 25 minutos, chorando ali meia hora. Eu acho que mais que isso vai ser muito difícil, até porque ele está voltando de uma lesão complicada. E é uma lesão que é um músculo traiçoeiro. O tornozelo é um músculo traiçoeiro. É que a panturrilha, na real, que eu falei tornozelo, mas é a panturrilha, é um músculo traiçoeiro. Você olha ali no exame de imagem, vê, tá tudo certo, o cara vai dar uns passinhos ali, dá uma corrida, parece que tá tudo bem, mas do nada estoura de novo. Então, para evitar que isso aconteça, até porque o Brasil não pode convocar mais ninguém, e há uma possibilidade de um corte, que não é o do Neymar, então, correr o risco de 2 cortes, aí é bem complicado. Então, vamos lá. Neymar estará disponível contra a Escócia, confirmado pelo próprio Carlo Ancelotti. Não sabemos o tempo que ele vai jogar, não sabemos se ele vai jogar, mas disponível ele está. Provavelmente ele vai jogar de alguma forma para poder ganhar ritmo, até para chegar no mata-mata, que é o 16avos de final, para poder, de fato, já com um certo ritmo, andando ali de alguma forma, né? Não só tentando ganhar ritmo, porque pode ser que o jogo das oitavas, dos 16avos de final seja complicado, e aí para você ganhar ritmo no jogo complicado, ou ele entra voando, ou ele entra voado, e aí não pode correr esse risco, porque a gente precisa do Neymar, de fato, porque na real a gente precisa de todo mundo, a verdade é essa. Não precisamos do Neymar, precisamos de todo mundo está disponível. Se o Carlo Ancelotti pudesse vestir a camisa e ser zagueiro da seleção, a gente ia precisar dele, mas como não pode, então é os 26 que estão lá. Outro ponto, antes da gente falar da questão do Rafinha, que saiu lesionado no jogo contra o Haiti e preocupa, temos que falar algumas coisas aqui a respeito do Endrick. Todo mundo estava pedindo o Endrick na seleção, pedindo minutos, e finalmente ele ganhou uma boa quantidade de minutos. Mas a questão é que ele e Ryan, que entraram no segundo tempo, o Ryan entrou ainda no primeiro, no lugar do Rafinha, já o Endrick entrou no segundo tempo, todo mundo ficou naquela, e aí, ele vai fazer gol? Aí, como não fez, todo mundo tá vendo, então ele era só mídia, as pessoas só estavam pedindo ele, mas ele não fez nada. Apesar de que sim, ele fez um gol, porém, foi anulado por impedimento por milimétrico, mas estava impedido. O fato é que a gente sabe, o Endrick, ele é aquele cara que parece que a bola procura ele quando o jogo tá difícil. Apesar de que, de fato, o problema não foi o Endrick. O problema foi a seleção brasileira, que o segundo tempo da seleção brasileira não existiu. A ponto de o Alisson ter que fazer algumas defesas assim, que eu cheguei a comentar no vídeo que a gente fez sobre o jogo do Brasil contra o Haiti. O Alisson fez umas defesas que, assim, desnecessário não a defesa, desnecessário o Brasil passar por uma pressão a ponto do Alisson precisar fazer defesas difíceis. Por quê? Porque o Brasil recuou demais, o Brasil não contra-atacou, o Brasil no segundo tempo não foi tão produtivo, na verdade não foi nem perto do produtivo, e por isso talvez o Endrick não tenha rendido tanto, mas calma, que quando chegar o momento de precisar, ele tem que entrar em todos os jogos. Vale também destacar essa foto aqui do Endrick e do próprio Igor Thiago, que saiu para a entrada do Matheus Cunha, que fez os 2 gols. Quando o Matheus Cunha fez o gol, eles comemoraram junto com o Matheus Cunha. Essa aqui é a foto deles comemorando com o Vini Júnior, ou seja, tem sim aquela luta de eu quero entrar, eu quero disputar a vaga, mas quem tá lá tá fazendo sucesso, tá tudo dando certo, então vamos torcer para eles. A gente não tá tentando puxar o tapete de ninguém, a gente tá tentando fazer com que todo mundo cresça, e é isso aí. Em algum momento esses caras vão entrar e vão fazer a diferença, aguardem, porque o futuro, eu creio, nos trará coisas boas, porque pelo amor de Deus, se trouxer coisa ruim, meu Deus do céu, enfim, né? Bate na madeira aí, foi só uma expressão. Rafinha. Até o momento, a lesão ainda não foi diagnosticada. O que se sabe primeiro é a fala do próprio Vini Júnior pós-jogo, dizendo que provavelmente foi no mesmo local que tirou o Rafinha
da temporada, inclusive numa lesão em março com a própria seleção brasileira, novamente no mesmo músculo, no adutor da coxa, e esse músculo já tem atrapalhado o Rafinha não só uma nem duas vezes, mas 4 vezes no ano. São 4 lesões. Ele já perdeu cerca de 105 dias, 23 jogos do Barcelona com essa lesão, inclusive jogos de seleção brasileira. Então, há uma boa possibilidade de sim, essa lesão ser um pouco mais grave e o Rafinha ser cortado. O que se sabe ao certo é que provavelmente ele não vai jogar contra a Escócia e muito provavelmente não vai jogar o 16avos de final, seja lá contra quem for. Então, assim, a gente tem que torcer, porque, claro, o Rafinha não tá 100%, o Rafinha não tá top de linha, mas é muito pior você perder um jogador e ficar sem qualquer possibilidade de ter um cara para poder entrar ali. Então, nós ficaríamos com 25 convocados se o Rafinha for cortado. Então a gente não pode se dar ao luxo, principalmente porque a gente tem a possibilidade, por mais que a gente que torce pelo Neymar odeia admitir, do Neymar de fato se lesionar de vez, e aí a gente não ter mais o Neymar. Aí teríamos 2 baixas, seria muito ruim. Então vamos torcer. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo não tem nada definitivo, não tem um diagnóstico completo, mas o que a gente sabe é que sim, há uma possibilidade de corte e que sim, essa lesão preocupa. Tomara que não seja nada mais grave. E por fim, a gente precisa falar um pouquinho aqui do provável adversário do Brasil, que vem do grupo F, que temos Holanda, Suécia, Japão e Tunísia. A Tunísia era o sonho de todo mundo, mas apesar de que o Brasil empatou com a Tunísia, com aquele gol do Estevão lá, mas agora são outros tempos. O fato é que, provavelmente, o Brasil precisa passar em primeiro. Para isso acontecer, o Brasil precisa vencer, e se possível vencer bem a Escócia, para que não dê margem para, por exemplo, o Marrocos vencer o Haiti, porque, querendo ou não, o Haiti é fraco e já está eliminado. Eliminado por quê? Porque, primeiro, perdeu os 2 jogos, e o primeiro critério de desempate desse formato da Copa do Mundo é confronto direto. Então, o Haiti, no confronto direto, perdeu contra a Escócia, no confronto direto, perdeu contra o Brasil. E muito provavelmente vai perder contra o Marrocos. Então, assim, já está eliminado. Então, como passam 3, pelo menos 2 de primeiro e os 8 melhores terceiros de cada grupo, então, assim, como o Brasil já venceu um e empatou outra, se vencer contra a Escócia, mesmo que seja por 1-0, já está classificado. Obviamente a gente quer que vença por mais, porque eu acho que poderia ter feito mais contra o Haiti. Não fez, mas agora tem que fazer. Se fizer pelo menos uns 3 gols, se for Brasil 3-0 de novo, tamo de boa, tamo em primeiro lugar. Pra quê? Isso pra quê? Pra fugir de adversário? Pra ser honesto? Também. Porque seria muito ruim, por exemplo, o Brasil enfrentar logo de cara uma Holanda. Porque a gente sabe que já foi algoz nas nossas costas na Copa de 2010 e o psicológico pode pesar. Também seria muito ruim o Brasil, por exemplo, enfrentar um Japão da vida. Seria muito perigoso. O Japão é aquele time traiçoeiro, inclusive, que venceu a gente naquele jogo da falha do Hugo Souza e das falhas repetidas do Fabrício Bruno. Então, não é bom correr o risco. Mas, assim, além de tudo isso, é necessário pensar que também tem a questão logística. Afinal de contas, a Copa é disputada em 3 países. O Brasil está nos Estados Unidos. O primeiro colocado do grupo C do Brasil vai continuar jogando nos Estados Unidos. Já o segundo colocado vai ter que pegar o beco e jogar e disputar o jogo da 16avos de final em outro país, no caso no México, né? Principalmente se o Brasil for segundo, que é a possibilidade, muito dificilmente o Brasil vai ser terceiro. O Brasil iria, a não ser que perca para a Escócia, mas aí, pelo amor de Deus, né? Tomara que isso não aconteça. Mas, em segundo lugar, o Brasil iria para o México, ou seja, ia ter um deslocamento, sair dos Estados Unidos e ir para o México. E esse deslocamento, obviamente, é ruim, é um pouco complicado. E aí, assim, seria um desgaste desnecessário. O Brasil tem que vencer, passar em primeiro, evitar qualquer tipo de problema e tá tudo certo. Então são essas aqui as notícias do Brasil e vale também aqui um momento fofoquinha, falando sobre o que a internet está falando com relação ao Vini Júnior, porque o Vini Júnior fez o gol, o terceiro gol do Brasil, e após o jogo lá, ele estava lá na entrevista bem descontraída com a Casa TV, aí a Fernanda Gentil perguntou para ele, com aquela malandragem de repórter, que ela já tem há muito tempo, muito boa repórter, perguntando, esse gol foi dedicado para alguém? Aí o Vini Júnior sorriu, deu aquele disfarce, sabe aquele negócio de quando teu amigo sabe com quem tu tá flertando e tu fica dizendo, fulano lá, não sei o que e tal. Então, o Vini Júnior fez isso aí, só que a internet aproveitou para repercutir que ele está retornando com Virgínia Fonseca. O que a gente sabe até agora? Nada, mas só para não passar batido. Então, há um romance está no ar. Com quem? Ou com quens? Porque há uma informação aí já vazada de que o motivo da separação foi esse tipo de coisa, né? Principalmente partindo do Vini Júnior. Então pode ser que tenha sido para mais de uma pessoa. Mas enfim, esse é o boletim aqui no momento da seleção brasileira. E aí,
que você acha? Você acha que o Neymar vai para o jogo contra a Escócia? Você acha que o Brasil ganha? Você acha que o Brasil ganha de quanto? Comenta aqui sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal, porque aqui vai ter vídeos de futebol todos os dias e quando a Copa acabar vai continuar. E é isso aí. Valeu, tamo junto e até a próxima.